rapaziada, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função do primeiro grau, mais precisamente como construir um gráfico de uma função do primeiro grau. Vocês já estão verificando aqui que eu tenho uma função dada, tá? A função do primeiro grau, como é que ela é escrita de fato? Nós temos uma função onde eu tenho um coeficiente a, que é acompanhado de uma variável qualquer, e um coeficiente b, que é um termo chamado independente, ou seja, que não acompanha nenhuma variável com ele. Esse coeficiente a pode ser qualquer número real, com exceção do zero, e esse coeficiente b pode ser qualquer valor real, para que caracterize uma função do primeiro grau. Outra coisa importante, essa variável que vai aparecer aqui, seja x ou qualquer outra letra, ela vem acompanhada de um expoente 1, tá? Então esse expoente 1 é que caracteriza a função do primeiro grau. Como vocês estão vendo aqui nessa primeira função, o x não tem nenhum expoente com ele, significa que é expoente 1, então caracteriza uma função do primeiro grau. Por que esse coeficiente a aqui não pode ser zero? Porque se eu tivesse aqui 0 vezes x, vai zerar e não vai existir função. Já o coeficiente b não precisa existir, então se fosse o coeficiente b equivalendo a zero, eu teria a função, por exemplo, 3x, já estaria caracterizando uma função do primeiro grau. Bom, para construir o gráfico dentro de um plano cartesiano, vocês estão vendo aqui um plano cartesiano, o que é isso? São duas retas perpendiculares entre si, que formam um ângulo de 90 graus aqui no meio, bonitinho. O eixo da horizontal, aquele chamado de abscissas, ou eixo x, e o eixo da vertical são aqueles chamados como ordenadas, ou simplesmente eixo y, que a gente está acostumado a verificar por aí também. Para construir o gráfico eu preciso de pontos, ou seja, coordenadas cartesianas, valor de x e valor de y. E para isso eu tenho que construir uma tabela calculando valores de x e encontrando a minha imagem lá no y. Quais seriam esses valores de x? Geralmente o meu problema vai me dar valores para x ou simplesmente eu posso escolher valores para ele. Eu escolhi aqui dois valores negativos antes do zero e dois valores positivos, para mostrar para vocês o que vai acontecer. Tendo a função, o que eu vou fazer então? Eu vou construir a tabela, substituir os valores de x por esses valorzinhos que estão aqui nessa coluna x. Então, aqui nessa primeira linha eu vou estar trocando o x por menos 2, como está aqui identificado. Nessa segunda linha eu vou trocar o x por menos 1, terceira linha eu vou trocar o x por 0, aqui por 1 e aqui por 2, de acordo com os valores que foram definidos aqui. Agora eu vou pegar a função propriamente dita. Eu tinha aqui 3 da função, que multiplica o menos 2, e menos 2 também da função. Quanto que vai dar isso? 3 vezes menos 2 dá menos 6 com menos 2 vai dar menos 8. Então aqui nós temos o primeiro valor de y. O segundo eu vou calculando a tabela toda dessa forma. Vai ficar 3 vezes menos 1, que dá menos 3, e menos 3 com menos 2, que dá menos 5. Próxima linha eu tenho 3 vezes 0, que é 0, e 0 menos 2, que vai dar menos 2. Aqui nós temos 3 vezes 1, que vai dar 3, 3 menos 2, que dá 1. E por último, 3 vezes 2, que é 6, e 6 menos 2, que vai dar 4. Então aqui vocês vão perceber que para cada valor de x, eu encontrei um valor de y. Isso aqui já pode ser chamado de coordenada cartesiana. Por quê? Eu tenho um valor de x e eu tenho um valor de y, respectivamente, para ele que foi informado no início. O que eu faço agora? Vamos lá para o plano cartesiano. Quando eu peguei o x valendo menos 2, o y deu menos 8. Então, se eu juntar esses dois aqui, menos 2 do x está aqui nesse eixo, e o menos 8 do y está aqui nesse eixo. Se eu juntar os dois através dos pontilhados que estão aqui, eu encontro esse primeiro ponto aqui. Esse aqui é o primeiro ponto do plano. Segundo, menos 1 com menos 5. Menos 1 é x, ele está aqui. E o menos 5 do y está aqui embaixo. Juntando os dois, eu tenho este segundo ponto aqui. Terceiro ponto, 0 para x. Significa o quê? Que ele não foi nem para a direita e nem para a esquerda do eixo x. Ele permaneceu aqui no meio. Tá? E o y vale menos 2, então menos 2 vai estar aqui embaixo, bonitinho, exatamente em cima do eixo y. Próximo ponto é 1 para x e 1 para y. Juntando os dois eu encontro esse ponto aqui.
E por último, 2 para x e 4 para y. Juntando os dois eu vou estar aqui em cima, ó, aqui no meu plano cartesiano. Olha o que aconteceu aqui se eu juntar todos esses pontos que eu acabei de colocar. Se eu tiver o auxílio de uma régua vai ficar mais fácil a visualização, mas olha bem. Eu juntei todos os pontos aqui, o que eu formei? Eu formei uma chamada reta, ou seja, toda função do primeiro grau, quando eu for colocar isso em pontos dentro de um plano cartesiano, vai resultar em uma reta. E aí nós temos algumas características ou classificações. A função do primeiro grau ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. O que é crescente e o que é decrescente? Primeira coisa, para analisar um gráfico dentro de um plano cartesiano, eu vou ter que observar sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por quê? Porque o plano cartesiano ele aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então é dessa forma que eu faço a leitura de um gráfico. Então se eu olhar aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, essa minha reta, será que ela está aumentando ou ela está diminuindo? Então observem aqui, ó, de cá para cá, esquerda para direita, ela está subindo. Se ela está subindo, ela está aumentando. Aumentando, ela está crescendo. Então significa dizer que esta função ela é crescente. E eu tenho outras formas de descobrir se a função é crescente ou decrescente. Primeira coisa que eu vou observar, o coeficiente que acompanha a variável x, lá na função. O coeficiente que acompanha a variável x é positivo? É. Se é positivo, significa que a função vai ser crescente, certo? Outra coisa importante, a partir do momento, à medida que eu estou aumentando os valores de x, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, está aumentando, e os valores de y também forem aumentando junto com os valores de x, significa também dizer que essa função vai ser crescente. Então pode perceber, ó, x aumentou e y também aumentou. Então isso caracteriza a função crescente. Vamos ver um segundo exemplo para deixar bem claro isso aqui então. Segundo exemplo, vocês já vão perceber aqui que a função, lá na frente do coeficiente a, ou seja, o coeficiente que acompanha a variável x, é negativa. Então, diferente do exercício anterior, se é negativo, eu sei que a minha função vai ser decrescente. Como é que ela vai se comportar dentro do plano cartesiano? Ela vai vir de cima para baixo, ela vai diminuir, ela vai decrescer. Vamos observar aqui o que vai acontecer de fato, substituindo os valores de x, os mesmos do exercício anterior. Lembrando, para eu encontrar uma função no primeiro grau dentro do plano cartesiano, basta eu ter dois pontos. Se eu usasse dois pontinhos aqui, eu já vou conseguir juntar os dois e formar uma reta. Já vou saber para onde que ela está indo, se ela está crescendo ou se ela está decrescendo. Mas vamos colocar mais valores aqui para todo mundo entender um pouquinho melhor. Então vocês vão perceber aqui, ó, que os valores de x são os mesmos, a função que muda. Então eu só vou trocar os valores de x aqui por menos 2, aqui na segunda linha por menos 1, por 0, por 1 e por 2. E a função foi dada aqui no início, no enunciado. Menos 3 vezes menos 2 dá quanto? Dá mais 6. Mais 6 com menos 1 dá quanto? Dá mais 5. Então esse é o nosso primeiro valor de y. Segundo valor nós temos menos 3, que multiplica o menos 1, que dá mais 3. E mais 3 menos 1, que vai dar 2. Terceiro valor, menos 3 vezes 0, dá 0. 0 menos 1, dá menos 1. Quarto valor, menos 3 multiplicando 1, dá menos 3. E menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. E o último valor, menos 3 vezes 2, que dá menos 6. Menos 6 com menos 1, que vai dar menos 7, juntando os dois, né? Observem características importantes aqui que a gente já pode observar. Os valores de x foram aumentando e os valores de y que eu encontrei foram diminuindo. Quando essa proporção aqui for inversa, x aumenta e y diminui, significa já dizer que a função vai ser decrescente. O coeficiente a, que é o valorzinho que acompanha o x, é negativo, caracteriza a função decrescente. E agora a gente vai observar isso no plano cartesiano. Então observem aqui. Primeiro ponto, menos 2 para x e 5 para y. Menos 2 do x está aqui, o 5 do y está lá em cima, juntando os dois eu formo esse primeiro ponto aqui. Segundo, menos 1 para x e 2 para y. Menos 1 para x está aqui, 2 para y aqui em cima, eu juntei e formei o segundo ponto aqui.
Terceiro, 0 para x, ele não se movimenta nem para a direita nem para a esquerda. E no y ele vale menos 1. Então vai ficar exatamente em cima do menos 1 aqui no y. Quarto ponto, 1 para x, menos 4 para y. 1 para x está aqui, o menos 4 aqui embaixo. Juntei os dois, formei o quarto ponto. E o último, 2 para x e menos 7 para y. 2 do x está aqui, vamos descendo, descendo, descendo até o menos 7. Encontrei ele, juntei os dois, formei o ponto. Olhem que bonitinho que ficou. Se eu juntar eles, o que vai acontecer? Eu vou formar uma reta. Só que agora olha o seguinte que acontece. Se eu analisar esse meu plano cartesiano, da esquerda para a direita, como a gente já comentou, essa minha reta aqui, ela está subindo ou está descendo? Ela está descendo. Se ela está descendo, eu caracterizo essa minha função do primeiro grau como função decrescente. Então nós temos algumas características importantes aqui, como construir o gráfico através de uma função do primeiro grau e como classificar ela em crescente ou decrescente. Essa é a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e para ajudar o canal a crescer um pouquinho também. Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!